Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu vou convidar você para orar só mais uma vez, tá bom? Pai, no nome de Jesus, esse é o momento, Senhor, em que nos consagramos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que cada pensamento nesse lugar, Senhor meu Deus, seja levado cativo ao senhorio de Jesus, Pai. Que nenhuma interferência, Senhor, maligna ou humana, Senhor, venha roubar de nós aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Queridos, enquanto eu orava, me veio uma coisa. Irmãos, esse é um momento muito importante da palavra, tá? Eu sei, quem tem criança sabe disso, você não pode controlar, não tem como controlar uma criança dentro da igreja, a não ser que você tire ela daqui, entendeu? Não tem como. A gente já passou por isso, já tem um bocado de vez já, e sabe como é que funciona. Filho, né, a criança pequena, você não tem como controlar. Agora, os adultos, irmão, os adultos, eu queria chamar sua atenção para uma coisa. Jesus Cristo contando uma parábola, chamada parábola do semeador. Ele conta uma história de um semeador que saiu a semear a semente, e enquanto ele estava indo, parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram aquela semente. Quando ele foi explicar o significado da parábola, ele disse que a semente é a palavra, né? A semente é a palavra. E a semente que cai à beira do caminho e que é comida pelos pássaros, ela acontece por causa de uma coisa. É uma referência às pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. E porque ouviram e não entenderam, o diabo vem e rouba do coração das pessoas a palavra. A questão é, por que nós muitas vezes não conseguimos entender aquilo que está sendo dito? Irmãos, aqui eu faço uma defesa própria, se é que eu posso colocar dessa forma. Eu me esforço muito para tentar ser compreensivo, tá bom? Eu tento muito ser compreensivo naquilo que eu vou falar. O máximo que eu posso, às vezes. Às vezes foge do meu alcance, mas eu tento. Mas se você que está aqui, irmãos, e está ouvindo e se permite ser distraído por pensamentos sobre o amanhã, contas ou algum compromisso com você, ou porque você não consegue se controlar durante uma hora e fica com o celular querendo olhar a rede social, alguma coisa desnecessariamente, porque aqui dentro do templo, a não ser que você esteja me auxiliando com as transmissões aqui, você não precisa olhar a rede social, tá bom? Então há muitas coisas que podem tirar a tua atenção. O diabo faz o seguinte, irmãos, e eu não estou exagerando. Ele vai tentar de todas as formas te distrair para que você, mesmo estando aqui e ouvindo a exposição da palavra, você não compreenda. Por quê? Porque se você não compreender, a palavra não vai te abençoar. Ela vai ser arrancada do teu coração. Então eu queria pedir a você que fizesse um esforço mental para tentar acompanhar aquilo que vai ser dito, tá bom? E se você tem Bíblia, pode deixar aberto, porque você vai usar muito ela essa noite, viu, irmãos? A pregação de hoje é uma pregação tão simples, que praticamente eu vou ler Bíblia para vocês. Faz parte do que nós estamos ministrando aqui hoje, tá bom? É parte do que eu vou ministrar. Então eu queria que você acompanhasse. Isso é uma forma de você se manter atento. Eu vou falando, você vai abrindo, vai acompanhando, tá bom? Você está focado naquilo que está sendo ministrado, tá? Então vamos aqui começar a nossa abordagem. Nós começamos essa ministração lá no versículo 1 e nós temos desenvolvido ela passo a passo, tá? Na abordagem que nós fizemos na semana passada desse texto, nós dividimos ele em duas partes, querido. Eu estou só recapitulando aqui para você acompanhar o fio da meada, tá bom? Em primeiro lugar, nós falamos que no versículo 19,
Pedro está aqui falando de acontecimentos que cumpriram a profecia. Ele usa aqui um termo, a expressão palavra profética, né? Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, tá? Ele está falando de profecias que se cumpriram aqui. Em segundo lugar, querido, os versículos 20 e 21, eles fazem uma abordagem a respeito da natureza das Escrituras. Nós tratamos aqui de maneira específica, irmãos, da natureza das Escrituras, e a conclusão foi essa: que a natureza da profecia e das Escrituras em geral é Deus falando conosco. Foi isso que nós estudamos na semana passada. O estudo desses versículos aqui nos levaram a essa conclusão, tá bom? Repetindo o texto para você entender do que nós estamos falando. Pedro diz assim, olha, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma, provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos, inspirados, ou, se você prefere aquilo que eu falei semana passada, arrastados pelo Espírito Santo, entendeu? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela não é fruto da imaginação do homem, do raciocínio, da inteligência ou da experiência humana. A Bíblia, ela é um livro inspirado, é Deus que se manifestou na vida de algumas pessoas, inspirando homens a escreverem o que escreveu. Interessante, querido, que na doutrina da inspiração divina, não só Deus inspirou a palavra, como inspirou até a escrita, na verdade, para que os apóstolos, os profetas, não escrevessem nada do que era seu, entendeu? Ainda que não anulasse a personalidade de cada um, mas aquilo que foi escrito por orientação de Deus, por inspiração divina. Bom, não tem a ver com ideias elaboradas na mente e na imaginação do homem, querido. A real natureza da profecia e das Escrituras é Deus graciosamente se revelando e se manifestando a nós. Hoje, isso foi o que nós estudamos semana passada, tá bom? Hoje, nós estudaremos o versículo 19 e nós vamos falar aqui, querido, do cumprimento das profecias, mas de maneira específica, as profecias relacionadas ao Senhor Jesus Cristo. A metodologia é muito fácil. Eu vou ler a profecia no Velho Testamento, eu vou te mostrar ela no Novo, o cumprimento dela. É quase bobo isso, sério. Para você que já tem algum conhecimento, é quase bobo. Mas se você entender essa dinâmica, irmãos, o resultado disso, sabe, na nossa vida, a segurança, a tranquilidade, a paz que isso pode gerar no nosso coração, porque não tem como, irmãos. Eu já disse a vocês, não adianta você bater no peito e dizer assim, eu creio na Bíblia e não importa o que as pessoas dizem. Isso não funciona, querido. Talvez funcione para você, mas na hora da crise, na hora do problema, na hora da dor, esse tipo de afirmação e de segurança pode te deixar na mão, entendeu? Bom é você saber que a Escritura, irmãos, a Bíblia é um livro escrito por quase 66 pessoas, num período aí de quase 2.000 anos, de 1.000 anos, 2.000 anos, será 1.000 anos, basicamente, de história nesse período. Gente de todas as classes sociais escreveram uma única história. E aquilo que foi dito lá no começo da história se tornou realidade e a Bíblia registra isso. A palavra que Deus disse lá se cumpriu 1.000 anos depois, 500 anos depois, 400 anos depois. E é disso que vem, querido, a nossa segurança de que a Bíblia é um livro verdadeiro. Irmãos, muita gente fala da palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, mas muitas delas não confiam realmente na palavra de Deus. E a gente sabe que não confia, querido, pela prática. Não adianta a gente ficar falando, eu creio, eu acredito, mas você não consegue, nem se esforça para ajustar a sua vida ao que está escrito. Crer dessa forma não adianta. Nós estudamos isso detalhadamente em Romanos capítulo 2, entendeu? Não adianta bater no peito e dizer eu creio. O que realmente serve é a vivência dessa crença, dessa fé. Bom, nós vamos trabalhar só o versículo 19, então eu vou ler ele mais uma vez. Talvez eu repita uma ou duas vezes para que você tenha na mente ou em mente aquilo que nós vamos ministrar. Assim, temos mais ainda segura a palavra profética,
E vocês fazem bem em dar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Hoje, nós vamos ficar basicamente com esse começo aqui. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. Vai ser a nossa abordagem hoje, tá bom? Eu quero que você não perca de vista o contexto imediato e geral dessa carta, irmãos. Irmãos, isso é muito importante na hora de compreender aquilo que está ouvindo, entendeu? Pedro disse, irmãos, que a mensagem do Evangelho não é nenhum tipo de fábula engenhosamente inventada. E esses versículos que nós estamos estudando aqui, ele vem para comprovar isso. Olha, a nossa mensagem, o Evangelho pregado por nós, apóstolos, não é algo que nós inventamos, na verdade. Por que ele está se defendendo? Por que ele está apresentando os seus argumentos, a sua defesa contra essa acusação? Porque, de fato, irmãos, essa era a acusação dos falsos mestres em relação à mensagem do Evangelho. Se você está no capítulo 1, né? Se você for lá para o capítulo 3, no versículo 4, lá está escrito assim, olha, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é uma fala que está dentro de um contexto, e o contexto aqui é os apóstolos, e a mensagem principal dos apóstolos é a volta de Jesus, a volta iminente de Jesus. Nós falamos detalhadamente sobre isso. Só que eles começaram pregando isso no ano 30, quando Jesus morreu, e os anos foram se passando, 10, 20, 30 anos, e Jesus não voltou. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, essa mensagem é uma ficção, essa mensagem é um mito, é uma fábula, é alguma coisa que eles inventaram, porque faz tempo que eu ouço falar de Jesus voltar e eles nunca voltaram. E Pedro está dizendo, não, a nossa mensagem não é fábula, nós não inventamos. A nossa mensagem, e aí eu vou tratar disso aqui com vocês, eu vou mostrar para vocês como é que é interessante isso, a resposta de Pedro, tá bom? Então, a resposta... Mas olha só, essa é uma abordagem. É Pedro escrevendo para a igreja, que ao mesmo tempo vem para nós como uma ferramenta de segurança. E muitas vezes, querido, isso é chamado de apologética, né? A defesa daquilo que nós cremos. Muitas vezes uma ferramenta apologética para uma discussão, para provar alguma coisa para alguém sobre a veracidade da Escritura. Pedro coloca isso, tá bom? Ele não só está defendendo isso, mas também, querido, ele traz para nós uma questão que é muito importante, eu já tratei isso com vocês. É a questão do seguinte, como eu posso saber se o que de fato nós cremos é verdade? Como eu sei que a Bíblia é verdadeira, irmãos? Como é que eu posso me assegurar disso? Como é que eu posso firmar o meu coração nessa certeza de que eu tenho um livro inspirado por Deus, um livro que é verdadeiro de ponta a ponta, entendeu? Que não há mentira nesse livro. Porque se eu não consigo defender isso, irmãos, se eu não consigo crer nisso, se eu uso o argumento de que, olha, eu até creio que há alguma coisa inspirada, como alguns dizem, os defensores há uma linha no cristianismo, irmãos, que acreditam, estou tentando lembrar, os liberais, eles acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Uma coisa é a Bíblia ser, a outra coisa é ela conter. Eu ouvi isso mais no seminário. Eu cheguei para o meu pastor nessa época e disse, pastor, me diga aqui uma coisa. Como que o senhor pode saber onde achar a palavra de Deus dentro da Bíblia? Já que ela não é, então como eu sei as partes da Bíblia que de fato é a palavra de Deus? Ele não soube explicar. Veja a resposta de Pedro, irmãos, para essa questão, tá? Para a acusação daqueles homens, como para essa questão nossa, de como eu posso ter certeza se aquilo que eu creio é realmente verdadeiro. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte, observe, irmãos, a mensagem é verdadeira porque nós somos testemunhas oculares de tudo que Jesus disse e fez, inclusive sua morte e ressurreição. Mais ainda, nós vimos a sua glória no monte da transfiguração. Isso é importante para Pedro, irmãos. Essa ideia de que ele esteve lá no monte e que ele viu Jesus glorificado, que ele ouviu a voz de Deus falando do céu, que apareceram para ele ali, gente que já tinha morrido há muito tempo, isso é muito importante, entendeu? Então, não só eles são testemunhas oculares, eles viram, eles andaram com Jesus, mas também eles estavam lá no monte, pelo menos 3 dos apóstolos, né? Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá no monte e eles viram a manifestação da glória, o Cristo glorificado, tá bom?
Mas isso é só parte da resposta. Pedro também disse que a Bíblia e suas profecias não procedem de vontade, de inteligência ou experiência humana, mas que homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Mas ainda não é tudo, irmãos. A mensagem é verdadeira porque eles viram o cumprimento da profecia a respeito de Jesus, né, se cumprirem diante dos seus olhos. Irmãos, tente acompanhar comigo. Há uma acusação contra a mensagem do Evangelho. Pedro sabe disso. A igreja para a qual, ou as igrejas para onde ele está escrevendo a sua carta, ele está endereçando a sua carta, elas estão sendo atacadas, bombardeadas por falsos mestres que estão dizendo a mensagem deles não é verdadeira. Aquilo que eles pregam não é verdade. Eles inventaram isso, na verdade. O ponto-chave aqui, o ponto a chave mesmo, é a questão da doutrina da segunda volta. O argumento é mais ou menos esse. Imagine uma coisa, irmão. Imagine que eu estou aqui há 10 anos falando para vocês, dizendo para vocês se preparar, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, porque nós já vimos isso. Na mente e no coração dos apóstolos, a volta de Cristo era iminente, poderia acontecer a qualquer momento, entendeu? Paulo chega a dizer assim, olha, se você é solteiro, não case. Entendeu? Por causa da vinda de Cristo. Então essa mensagem era para qualquer momento. Mas imagine, você está ali há 10 anos, 15 anos ouvindo essa mensagem e nunca aconteceu nada. Então esses homens que saíram de dentro da igreja começam a questionar. Como vocês podem acreditar nessa pregação? Quanto tempo vocês ouvem esse apóstolo falar que Cristo vai voltar a qualquer momento e ele nunca voltou? Entende? A mensagem está sendo atacada. Como é que Pedro se defende? Primeiro, a mensagem é verdadeira porque nós somos testemunhas oculares de Jesus. Nós vimos o que ele disse, o que ele fez. Nós caminhamos 3 anos com ele, vendo todos os milagres, todas as pregações. Mais ainda, nós estávamos lá no Monte da Transfiguração quando ele foi glorificado. Primeiro argumento. Segundo argumento, a Bíblia não é um livro que foi escrito baseado na inteligência humana, no raciocínio humano, na experiência humana. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Para enfatizar isso, Pedro usa uma palavra, querido. Eu citei para vocês, quando Paulo está indo para Roma, num determinado ponto da viagem por água, eles foram pegos por uma tempestade. E os marinheiros começaram a lutar, querendo controlar o barco, mas chegou um momento que eles largaram mão daquilo e deixaram o vento arrastar a seu bel prazer. Paulo usa essa expressão. A expressão inspirado quer dizer, eles foram arrastados pelo Espírito para onde o Espírito queria, para fazer o que o Espírito queria, assim como o vento arrastava o barco para onde queria. A ênfase é muito grande. A Bíblia não é ideia humana. Não é fruto da inteligência humana, mas fruto de uma ação espiritual do Espírito na vida das pessoas. É o segundo ponto. O terceiro ponto, irmãos, e é desse que nós vamos tratar hoje. Ele vai dizer, olha, é verdade, porque nós conhecemos aquele que foi profetizado no passado e nós vimos o cumprimento de cada profecia relacionada a Jesus. Nós vamos estudar algumas delas hoje, até onde der tempo, tá bom, querido? Bom, vamos começar nossa abordagem com uma pergunta. Volte para o versículo 19 e olhe lá a pergunta que Pedro faz, né? A pergunta é o seguinte: o que Pedro quer dizer ao afirmar temos ainda mais segura a palavra profética? O que ele quer dizer com isso? O que é mais seguro? Com o que ele está comparando aqui a palavra profética? Será que o apóstolo estaria dizendo aqui que a palavra profética é mais segura que o depoimento e testemunho dos apóstolos? É uma pergunta bem feita, que carece de uma resposta, entendeu? Vocês se lembram do que já foi dito aqui, que os apóstolos foram testemunhas oculares e que Pedro, de maneira específica, estava lá no Monte da Transfiguração. A questão é, será que Pedro está dizendo que a palavra profética é mais segura que o testemunho apostólico? E a resposta, irmãos, dificilmente seria uma sim, não é isso, na verdade. De maneira prática, irmãos, nada poderia se comparar com a visão do Senhor Jesus glorificado. Ele não está comparando aqui essa palavra profética com a visão do Cristo glorificado. Não é isso, tá bom? Lloyd Jones, ele vai provar isso. Provando, ele diz o seguinte, olha, quando Pedro diz, nós temos ainda mais segura, ele está falando do povo e dos apóstolos. O nós aqui é uma referência ao povo
e aos apóstolos. Portanto, não há como afirmar que ele estava fazendo uma comparação com o que aconteceu no Monte da Transfiguração e a palavra profética. Primeiro porque lá no monte só havia 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, entendeu? E o nós aqui é uma referência aos apóstolos, de maneira geral, e ao povo. Mas no Monte da Transfiguração só estava Pedro, Tiago e João. Então ele não está fazendo comparação da palavra profética com o que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Bom, e o que ele quer dizer então, irmãos? Ele não está comparando aqui, querido, a palavra profética com o que aconteceu no Monte da Transfiguração. O que ele está fazendo é comparar, e preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante, é comparar a palavra profética dada no Velho Testamento com a mesma palavra profética à luz do que aconteceu. Vou te explicar. Não é que ela é mais segura do que alguma outra coisa, mas que foi feita mais segura por causa do seu cumprimento. Não sei se vocês já conseguiram compreender, mas olha só. Uma coisa é a palavra profética dada pelos profetas. Está lá, foi dada. As pessoas criam naquilo, mas por enquanto é só uma palavra profética. Outra coisa é essa palavra profética cumprida. Aquilo que foi profetizado aconteceu. E eles viram isso. Eles estavam presentes. Tudo que foi dito a respeito de Jesus se cumpriu. Houve um momento na caminhada do discípulo, depois da ressurreição, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus abriu os olhos dos discípulos para que eles percebessem, para que eles vissem claramente e conseguissem interpretar o Velho Testamento, dito dessa forma, entendeu? Os olhos se abriram e eles começaram a relacionar. Olha, isso foi dito pelo profeta. Olha, isso foi o que aconteceu. Olha, isso foi... Tanto é que quando foram escrever, se você pegar o livro de Mateus, por exemplo, Mateus tem uma coisa muito interessante, irmãos. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Isso aconteceu para que se cumprisse. Isso foi dito. Então eles perceberam que aquilo que foi dito lá no Velho Testamento aconteceu em Jesus. Por isso, a palavra profética é tornada mais segura. Porque até então era só uma palavra profética. Agora não é mais só isso. Agora ela é uma realidade. E aqueles discípulos presenciaram o cumprimento da profecia. Dá para entender, não dá, irmãos, isso? Uma coisa é o profeta receber e transmitir a profecia para o seu tempo e para as pessoas que ouviam a ele, né? Outra, muito mais sublime, seguro e reconfortante, é ver o cumprimento daquilo que foi predito há muito tempo. É por esse motivo, querido, que o apóstolo disse, temos ainda mais segura a palavra profética. A mensagem de Pedro àqueles irmãos parece clara, irmãos. A vinda do Senhor Jesus, o que ele fez e o que ele disse, é o cumprimento da profecia. Quando você olha para o Velho Testamento dessa forma, irmãos, é fácil confiar na mensagem do Evangelho. Isso traz consolo para o nosso coração no que diz respeito ao hoje, mas também, querido, traz consolo no que diz respeito ao amanhã. E mais ainda, isso silencia os acusadores, pelo menos aqueles lá da época de Pedro, entendeu? Você consegue imaginar, querido? Você pega os escritos de Moisés e vem trazendo os... você tem lá Gênesis, você tem lá o Êxodo, né? O Pentateuco como um todo. Aí você segue Josué e vem Juízes e tudo. E tudo que foi profetizado aconteceu diante dos olhos daqueles homens. Coisa escrita há 500, 600, há 1000 anos aconteceram da forma como foi descrito. Bom, aqui que conclusão que a gente pode chegar diante disso aqui? A conclusão é simples. Cristo e a sua vinda são o cumprimento da profecia do Velho Testamento. É por isso que Pedro diz, assim temos ainda mais seguro a palavra profética. Sabe o que significa tudo isso? Que nós temos o direito de dizer que o Velho Testamento só pode ser entendido verdadeiramente à luz de Cristo Jesus. Aqui eu cito mais uma vez Lloyd Jones, irmãos, eu gosto da citação dele. Ele diz o seguinte, olha, o jeito certo de ler o Velho Testamento é captar, quando você o lê, que é um livro de promessas, um livro de sombras, um livro de tipos. Tudo nele é temporário. Nota-se isso em tudo que nele foi escrito. Os episódios ali registrados são indubitavelmente ações que valem por si só, e elas têm sua própria importância e significação, mas cada uma delas sugere muito mais do que diz. Sente-se que tudo é uma espécie de legislação temporária, que estamos num período de interregno,
que estamos olhando adiante para frente. O Velho Testamento é todo ele um livro de tipos de expectação, buscando, esperando e procurando por algo. Traduzindo tudo isso, o Velho Testamento está apontando para algo, para alguém o tempo todo. Por mais que as verdades e as realidades escritas sejam verdadeiras, sejam reais, ele está o tempo todo como que apontando para alguma coisa, para alguém o tempo todo, irmãos. É bom você olhar para isso. Se você pegar, por exemplo, irmãos, o que aconteceu lá no Egito, se você pegar, por exemplo, o tabernáculo que Deus deu para Moisés construir lá no deserto, as ofertas que eram feitas, o sacrifício, a veste sacerdotal, tudo no Velho Testamento, irmãos, está apontando para alguma coisa na frente. Eu queria desafiar você que está lendo a Bíblia, querido, que está ainda no Velho Testamento, leia por essa perspectiva. Ele está apontando. Vou te dar mais uma sugestão. Compre um lápisinho de marcar uma coisa e pegue tudo aquilo que é dito a respeito de Jesus. Você vai se surpreender, irmãos. Você vai se surpreender. Vamos pegar aqui o todo desse texto para você ter uma compreensão melhor. Já sabe o que significa nessa essa questão, essa palavra profética, né? Então vamos pegar o texto todo para você perceber o que Pedro está colocando para nós aqui. Olha só, versículo 16. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente, né, inventadas. Essa era a acusação, é mentira, vocês inventaram, vocês criaram um personagem fictício, né, um super-herói, mas esse super-herói não é verdadeiro, isso não é verdade, isso não vai acontecer, né? Mas nós mesmo fomos testemunhas, nós não inventamos, mas nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Você sabe que isso aqui se refere ao que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Está lá Jesus, está lá os discípulos, Pedro, João e Tiago, né? E de repente aparece a glória de Deus aparece, a nuvem aparece no céu, enche aquele lugar. Quando os apóstolos se dão conta, está lá Elias e Moisés falando com Jesus, né? É uma coisa impressionante, querido. Isso é muito importante para os apóstolos, entendeu? Isso é muito importante para a vida deles, para o testemunho deles, na verdade. Por isso que Pedro cita isso aqui. Mas olha o versículo 18. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. A estrela da alva nasça no coração de vocês. A mensagem de Pedro é simples, irmãos. Muito simples. O Senhor Jesus e a sua vinda é o cumprimento de tudo que está exposto no Velho Testamento. O Paulo diz isso em 2 Coríntios 1:20. Pois quantas promessas há de Deus? Isso aqui é uma referência. Você pode até entender isso aqui como uma referência a toda a Bíblia, mas quando Paulo escreveu, provavelmente o que ele tinha em mente era só o Velho Testamento. Então, olha só. Pois quantas promessas há de Deus, se referindo às promessas do Velho Testamento, ele diz: tem nele o sim. Quem é o sim? Quem é ele? Tem em Jesus o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. As promessas estão no Velho Testamento, querido, e o sim em Jesus, ou seja, Jesus é o cumprimento das promessas que o Senhor fez, tá bom? Numa linguagem teológica, irmãos, Jesus é a chave exegética para uma boa e correta compreensão bíblica. Se você não lê o Velho Testamento com Cristo em mente, você vai perder quase tudo que é dito ali, tá bom? De edificação. Em outras palavras, Jesus Cristo é o centro das Escrituras, ou seja, tudo no Velho Testamento olhava para frente, para Ele, né? E tudo no Novo Testamento olha para trás, olha para Ele, irmãos, para Ele. Ele é o centro, irmãos. Ele é o centro. Bom, eu tenho um tempinho aqui agora. Vamos fazer aqui um exercício, irmãos. Vamos olhar o cumprimento dessas profecias do Velho Testamento a respeito de Jesus um pouquinho mais de perto. Começa com uma questão. Veja, todos nós sabemos que a nação de Israel foi originariamente composta por 12 tribos. Todo mundo sabe disso, são os filhos de Jacó. Pergunta para vocês, a qual tribo o Senhor Jesus pertencia? E pergunto mais,
Será que isso foi predito? Olha só, Gênesis 4:10. Olha o texto. Acompanhe comigo, por favor. Irmãos, nós estamos falando de Gênesis, começo de tudo, tá bom? Olha o que diz lá. O cetro não se afastará de Judá. Falando da tribo de Judá, tá? Nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. Eu só não sei explicar porquê, mas essa é uma referência a Jesus. O cetro não se afastará da tribo de Judá até que venha Jesus, e a ele obedecerão todos os povos. Então, isso aqui, você sabe, isso aqui é Jacó velhinho lá no Egito. Antes de morrer, ele reúne os filhos e ele começa a abençoar cada um dos filhos. Quando chega em Judá, na bênção relacionada à tribo de Judá, ele diz que o cetro não se apartará. É uma palavra profética, irmãos, tanto no que diz respeito à liderança que pertence a essa tribo, como no que diz respeito a Jesus. Está dizendo de que tribo Jesus virá, entende? Está aqui, bem no comecinho. A segunda questão, irmãos, de que família da tribo de Judá o Senhor viria? Será que o Velho Testamento se manifesta sobre isso? Abra comigo, por favor, em Isaías 11, versículo 1 e 2. Eu poderia citar muitos textos, tá bom? Mas eu vou me referir só a isso aqui, tá bom? Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. De quem que ele está falando aqui? Do tronco de Jessé brotará um rebento. Ele está falando de Jesus, irmãos. Ele está dizendo, Jesus vem da tribo de Judá, e dentre as famílias da tribo de Judá, ele virá da família de Jessé, da família de Davi, entendeu? Jessé foi pai de Davi, vocês sabem disso, né? E de Davi, da família de Davi, veio... Olha, Mateus 22:42. Olha a coisa. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam eles, de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi, né? Até uma canção aí, acho que é do Fernandinho, né? Que fala sobre isso. De David Killer, na verdade. Jesus, filho de Davi. Entende? Isso foi anunciado, irmãos, muito tempo antes do nascimento de Jesus Cristo. E com relação ao Messias prometido, querido, quanto a ele, quanto ao tempo da vinda do Messias prometido, olha que coisa interessante, irmãos. Daniel, eu já citei isso aqui em outras pregações a vocês, mas é sempre bom a gente relembrar isso aqui. Eu estou mostrando a vocês, querido, isso aqui é só uma pequena fração daquilo que é dito no Velho Testamento e que se cumpre no Novo, tá bom? Olha isso aqui, olha, Daniel 9, a partir do versículo 27. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, até que venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Só um minutinho. Aqui. Parei no versículo 25. Quando Daniel profetizou isso aqui, ele estava na Babilônia e o povo todo estava em exílio. Aí Daniel, a profecia foi dada o seguinte, olha, quando saiu o decreto, isso está em Esdra, capítulo 1, se eu não me engano, o rei Ciro emite o decreto. Há uma confusão aqui entre os teólogos com relação à data específica desse decreto, mas está. Sai o decreto para que Jerusalém seja reconstruída. Eles estão em cativeiro, a nação toda foi levada cativa, parte para a Síria, parte para a Babilônia. Então eles estão em terra estranha, não estão em Jerusalém. Quando o decreto foi emitido para que eles voltem para a sua terra natal e reconstruam a cidade, você vai contar. Aí ele diz, tanto tempo, quanto conte a partir dessa data, tanto tempo, até que venha o ungido é Jesus. Então, o profeta Daniel estabelece um tempo
específico para a volta, para o nascimento de Jesus Cristo, para o tempo da vinda de Cristo ao mundo. Agora, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Veja, não só a restauração de Jerusalém nessa profecia, que aconteceu de fato quando Ciro assumiu o trono, não só o tempo da vinda de Jesus, mas o tempo da morte de Jesus, e mais um detalhe que está nessa profecia. Daniel descreve a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano, entendeu? Imperador Tito, depois General Tito, né? Foi quem invadiu Jerusalém, destruindo tudo que estava por lá, tá bom? Tá tudo aqui nessa profecia, irmãos. Aconteceu da mesma maneira, no tempo exato. Há muito debate a respeito dos detalhes dessas profecias, mas uma coisa é certa, irmãos. O anjo disse a Daniel quando Jesus viria a esse mundo e quando ele seria morto. E, embora haja algumas debate entre os detalhes, praticamente todos os teólogos concordam que a previsão foi exata, entendeu? Deus disse, Deus fez. Aqui, pelo menos, no mínimo 400 anos antes do nascimento de Cristo, Deus revelou para Daniel quando aconteceria o nascimento. Daniel talvez não entendesse o que estava profetizando quando nós vimos na semana passada, mas ele previu, né? Ele profetizou a vinda e a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém. Com relação, querido, veja, o que o Velho Testamento diz a respeito, né, da mãe de Jesus? Olha isso, irmãos. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Agora, olha, isso aqui é profecia em Isaías 7,14. Agora, vá para Mateus 1, do 22 em diante. 22 e 23, olha só. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso aqui já irmãos, isso aqui é o cumprimento da profecia. Isaías profetizou, e aqui nós temos em Mateus o registro do cumprimento da profecia. Quanto ao local, irmãos, quanto ao local, o Velho Testamento fala sobre isso. Miqueias 5, versículo 2, olha, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está profetizando o lugar onde Jesus nasceria. Irmãos, de que família ele veio, de que tribo ele veio, ou o que é, como é que era a mãe, o lugar onde ele vai nascer. Quando você vai para Mateus 2, a partir do versículo 3, você vai ouvir aqui, querido, o cumprimento dessa profecia. Olha só, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Só para você entender, os magos vieram do Oriente, foram procurar Herodes para saber onde é que estava a criança. Herodes ficou perdido e perguntou que negócio é esse. E os magos disseram, ó, nós vimos a estrela dele nascer lá onde nós estávamos, nós viemos para visitar, nós viemos para cultuar, né, o rei que vai nascer, o novo rei que vai nascer, falando de Cristo. Aí Herodes chama lá os seus auxiliares, lá os sacerdotes, todo mundo lá, para entender o que era aquilo. Então, olha só, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, terra de Judá. Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E aí ele passa a citar o profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Veja, há uma mudança na construção daquilo que é dito, mas ele está citando a mesma profecia de Miqueias, querido. A mesma profecia. Irmãos, antes de eu continuar, deixa eu te fazer um alerta. Isso pode parecer bobo, tá bom? Gastar tempo lendo esses textos talvez seja desnecessário, alguém pense. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Se você ama o Senhor e ama a verdade das Escrituras,
Isso aqui deveria ser um deleite para o teu coração. Porque isso aqui, irmãos, consolida a nossa fé na palavra de Deus. Isso aqui cria raízes em nós no que diz respeito à segurança do que nós cremos. O que nós temos não é apenas um livro antigo, escrito por um bocado de homens, mas é a palavra de Deus, inspirada. O próprio Deus predisse o futuro, tudo o que ia acontecer, e aconteceu exatamente da maneira como ele disse que iria acontecer. Se isso não trouxer segurança para o seu coração, irmãos, eu não sei mais o que poderia te dar segurança, entendeu? Olha, nenhuma experiência nossa tem o poder de consolidar de maneira tão forte o nosso coração como ler isso aqui, irmãos, como você se apossar disso aqui, de saber que Deus falou no passado e que aquilo que ele falou aconteceu exatamente da maneira que ele disse, entendeu? A Bíblia é verdadeira, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é palavra de Deus, não é palavra de homem, é inspirada, entende? Veja, a Bíblia chega a descrever, irmãos, até aquilo que Jesus Cristo diria, irmãos. As palavras de Jesus, palavras que ele pronunciou, foram preditas. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, isso é o profeta falando, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quando você chega em Lucas capítulo 4, versículo 17 até o 20 aqui, irmãos, 21, olha só, irmãos. Então, isso aqui é falando de Jesus. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Jesus chega na sinagoga, e quando ele chega lá, o livro de Isaías é dado a Jesus. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora veja, tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir. Que coisa impressionante, irmãos. É lógico, se você pegar Isaías 61, você vai ver que o texto é mais longo. Mas aqui Jesus seleciona só uma parte, a parte do versículo 1, não é nem o versículo 1 todo de Isaías 61. Ele fez uma pausa. Até onde ele leu, ele diz: olha, o que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. O restante ainda vai se cumprir, mas o que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Olha um outro texto muito interessante, irmãos. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu ungido. Isso aqui é um salmo de angústia de Davi, mas, por incrível que pareça, irmãos, olha Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? A mesma coisa que o salmista disse no Salmo 22, ele disse aqui. É lógico que ele não disse tudo, tá bom? E é bem provável que alguém, querido, diga que o salmista não esteja falando profeticamente, que isso aqui é só um lamento da sua época, da circunstância que ele estava vivendo. Mas eu te pergunto uma coisa, você já leu o Salmo 22 todinho? Deixa eu te mostrar alguns detalhes bem interessantes a respeito desse salmo, querido. Versículo 7 e 8. Acompanhe bem aí. Salmo 22, 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Agora 16 e até o 18. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Exatamente a mesma coisa que nós temos na crucificação, irmãos. Lá no monte, no Monte Calvário, no Calvário. Está lá.
Irmãos, é impressionante, irmãos, impressionante a, a exatidão das palavras, a exatidão dos acontecimentos, entende? Como alguém pode duvidar? Sabe o que alguns fazem para duvidar disso? Eles alegam o seguinte: olha, não, isso aí está certo porque esse livro foi escrito muito depois de Jesus, é porque. E aí começam sabe, tentam justificar o injustificável. Por quê? Porque o que aconteceu inspirado por Deus. Homens movidos pelo Espírito previram, querido, não só fatos, mas até as palavras que sairiam dos lábios de Jesus, tudo foi previsto, irmãos. Obras de Jesus, olha isso aqui, irmãos, as obras de Jesus preditas no Velho Testamento, Isaías 53, todo mundo conhece esse texto, né? 53, 3 e 4, olha só. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías, 500 anos, 600 anos antes de Jesus. Agora vá para Mateus 8, 16 e 17. Veja, irmãos, isso é tremendo demais, não sei nem como que eu adjetivo esse negócio aqui. Mateus 8, 16. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi predito por meio do profeta Isaías. Aí ele cita a profecia: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ele fez isso para que se cumprisse o que estava predito, o que foi dito. Irmãos, olha isso aqui, a entrada de Jesus de Jerusalém, Zacarias 9, 9, 9. Zacarias 9, 9. Ouça isso aqui, olha. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Quando você chega em Mateus 21, irmãos, é impressionante. Eu vou ler o relato quase todo porque é mais interessante. Mateus 21, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Irmãos, é muito interessante. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi predito por meio do profeta. Aí ele cita novamente a profecia: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carne. Sabe, querido, o que me espanta, na verdade, é que muitos de nós temos a palavra de Deus ao alcance, irmãos. Às vezes no celular, às vezes a Bíblia física, no computador. Você pode até ouvir se quiser em áudio. Mas eu conheci pessoas de 15, 20 anos na igreja e elas nunca tinham lido a Bíblia toda. Irmãos, honestamente, como você pode dizer que ama a Deus? Sério. Como justificar o seu amor a Deus se você tem ao alcance da sua mão a palavra de Deus e você nunca se interessou em conhecê-la? É como se o marido dissesse para a esposa: meu amor, eu te amo, aquela igual, você é a rosa mais linda do meu jardim, mas eu só não quero te ouvir, tá? Não fale perto de mim não, pelo amor de Deus. Eu estou brincando, exagerando, mas é mais ou menos por aí. Senhor, eu te amo, tu és tudo para mim, mas não fale comigo não, pelo amor de Deus. Não quero te ouvir. Não quero saber o que o Senhor tem para me dizer. Não me interessa. Eu tenho as minhas próprias vontades, eu tenho os meus próprios planos, eu não quero saber o que o Senhor pensa a meu respeito ou quer de mim. Eu sei que isso é exagerado, irmãos, mas a ideia é exatamente essa. Nós temos a palavra de Deus ao nosso alcance. Nos foi dada para mudar quem somos. Nos foi dada para que nós nos orientássemos, para que nós fizéssemos a vontade do Senhor. Essa Bíblia, irmãos, que ao longo dos séculos, dos milênios,
reis, imperadores, gente culta, tentou a todo custo tirar de nós. A própria religião tentou esconder de nós a palavra, irmãos. Mas ninguém até hoje conseguiu esse fato. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Porque Deus quer ser conhecido por nós, irmãos, e só podemos conhecer Deus por meio da palavra. Não há outro meio seguro, não há outro método que seja confiável. Tem que ser a palavra. Estou já encerrando aqui, tá bom? Vamos falar sobre o sepultamento de Jesus? Eu vou falar sobre o sepultamento, ressurreição e ascensão de Cristo. Eu quero te mostrar que até isso foi predito no Velho Testamento, irmãos. Abra comigo em Isaías 53, versículo 9. Nós estamos falando sobre o sepultamento de Jesus agora, tá? Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Agora, Mateus 27, do 57 em diante. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, tinha que ser um rico, porque o texto diz que ele, com o rico esteve na sua morte, entendeu? Então, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Está aqui, irmãos. Isaías está falando do sepultamento de Cristo. Isso aconteceu literalmente. Ele, como ele disse, eu não tenho nem onde encostar a cabeça, mas na hora de ser sepultado, foi sepultado com os ricos, no túmulo de um rico. Olha a ressurreição, irmãos. Salmo 16, versículo 10. Irmãos, é impressionante, querido, a veracidade, eu diria que o capricho de Deus é algo assustador, irmãos. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Na verdade, Pedro vai citar, e eu vou citar aqui, ele cita quase que todo o Salmo 16, Atos 2, versículo 22. Eu vou citar uma boa parte, porque ele cita mais do que eu citei aqui. Eu citei só um versículo, mas Pedro vai citar muito mais do que isso. Olha só, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo, e aí ele vai começar a citar, irmãos. Ele está citando o Salmo 16 aqui. Eu citei só um versículo, mas ele está citando muito mais do que isso aqui, tá bom? Agora veja a citação de Pedro. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Ele está dizendo, olha, o que o salmista profetizou lá, não dizia respeito a ele mesmo, mas dizia respeito a Jesus. E aí ele passa a citar o próprio Salmo, lá acho que é de Davi no caso, tá bom? Então, o salmista falou da ressurreição. É muito claro, né, irmãos? Não permitirás que a minha alma, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Morreu, mas não vai ser corrompido, o corpo não vai ser destruído, ele vai ressurgir, ele vai renascer, entende? E a ascensão, irmãos, Salmo 68, subiste às alturas, versículo 18, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Isso é o salmista no Salmo de 68. Agora, se você pular um pouquinho, lá para Efésios capítulo 4, versículo 8, lá está escrito assim,
Por isso se diz, é Paulo falando, ele passa a citar o mesmo texto que eu li, do salmista. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa bem aqui, querido. Quando o salmista, quando os profetas ou qualquer outro escritor do Velho Testamento escreveram a respeito de Cristo, ressurreição, ascensão, essa coisa toda, eles não entendiam o que estavam falando, entendeu? Eles não sabiam o significado dessas coisas. A ressurreição, irmãos, era uma coisa, era um fato quase que no Velho Testamento nós temos um caso ou outro de ressurreição, muito pouco, entendeu? Então não era uma coisa comum, a ponto deles falarem por experiência própria de ressurgir, de que mesmo que fosse enterrado, ele não permaneceria ali no túmulo, entendeu? Isso, na verdade, é fruto de inspiração divina, irmãos. É o Espírito Santo movendo homens a falarem aquilo que ele queria que esses homens falassem, da forma como ele queria que falasse. Aí vem Paulo, aí vem Pedro, aí vem o Senhor Jesus, vem os discípulos, todos dizendo, ó, isso aconteceu para que se cumprisse, olha, isso foi o que ele disse, olha, isso foi o que... Tudo isso, irmãos, é uma maneira de dizer. E o que nós temos em mãos não é um livro humano, não é, irmão. O que nós temos em mão é a palavra de Deus. Ô, querido, como eu gostaria que vocês amassem a palavra de Deus. Sabe, minha segurança no Senhor não está porque eu sou um pastor, porque eu tenho mais de 20 anos de convertido, ou por causa daquilo que Deus já me permitiu viver. Eu já vivi muita coisa. Minha segurança vem daquilo que está escrito, irmão. A minha esperança está naquilo que está escrito. É saber que a Bíblia é verdadeira. É saber, querido, que a vida, por causa do que está escrito na palavra, a vida não é só isso que nós vivemos agora. Que o mundo, irmãos, que nós vivemos é um mundo condenado à destruição total, absoluta. Que há uma vida depois dessa. Que é uma realidade que transcende o que nós vivemos aqui hoje. Essa certeza de que eu sou salvo não é porque eu sou uma boa pessoa, não é porque eu sou um pastor, porque eu prego a palavra. Não, irmãos, essa certeza vem pelo conhecimento da palavra. E a palavra me diz que eu sou salvo, não por causa de mim ou por causa de alguma coisa em mim, mas por causa de Jesus. Ele morreu a minha morte, ele sofreu a minha condenação, pagou o preço do meu pecado e por causa do que ele fez, Deus resolveu me salvar. Entende? Eu lamento muito, querido, que um cristão não ame a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu amo. Irmãos, toda vez que alguém me disser isso, pastor, eu amo a palavra de Deus, a primeira pergunta, não precisa nem pensar, quantas vezes você já leu? Ah, pastor, eu ainda não li nenhuma vez. Então retire o que você disse, pelo amor de Deus. Porque se você não retirar, você é um hipócrita, é um mentiroso. Estou exagerando? Não, não estou. Estou falando da boca para fora? Também não estou. Os irmãos conhecem a minha realidade quanto a isso. Tudo que você precisa saber, irmãos, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre as promessas de Deus para a sua vida, estão na palavra. É bom ouvir uma pregação, irmãos, mas é melhor ir para a fonte, beber da fonte, pura, entende? Não tão pura assim, né? As traduções estão aí para dizer que não é tão pura. Mas é mais puro do que receber de mim, entendeu? Te garanto isso. Então eu queria finalizar essa mensagem, querido. Veja, Pedro escreveu isso aqui, irmãos, para consolar uma igreja, para confortar uma igreja, para dar a ela segurança, mas ao mesmo tempo ele escreveu isso aqui para refutar os críticos, os acusadores. É esse o poder que essa palavra tem em nós, irmãos. Se eu conheço a Escritura, irmãos, minha confiança, a minha segurança se consolida em Deus. Se eu conheço e sei argumentar aquilo que eu sei, que eu conheço, que eu aprendi, eu posso silenciar os acusadores. Se a pessoa disser, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se um dia você estiver falando de Bíblia com alguém e essa pessoa disser que não acredita na Bíblia, eu vou te dar um conselho. Fale de futebol com ela. Será mais interessante. Porque se a pessoa diz que não crê na Bíblia, pelo menos em termos de salvação e de Deus, você não tem nada para dizer para ela, né? Não tem. Agora, se ela disser, eu creio, então é hora de a gente abrir a Bíblia e começar a folheá-la, tá? Para que você leve ela a conhecer Cristo. Se ela não crê, fecha a tua Bíblia, fale de novela, fale de esporte, fale de política, entendeu? Talvez seja mais interessante.